Estamos aqui em nosso 10º podcast, aqui no IDASC, o IDASCcast, hoje tendo a honra de entrevistar o doutor Danilo Temel Caram, advogado público, advogado da União, procurador da Fazenda Nacional. Passo a palavra ao doutor José Geraldo para a sua saudação inicial. Boa tarde, doutor Danilo Temel. Boa tarde, doutor João Batista, presidente do IDASC. E é uma honra receber aqui hoje o doutor Danilo. Obrigado. Danilo, fala para nós, quem é o Danilo Temel Caram? Maravilha. Em primeiro lugar, deixa eu agradecer o convite aí, doutor João, doutor José Geraldo, do IDASC, de estar aqui presente. Feliz, de estar falando para colegas advogados. Já fiz muito podcast como artista, mas isso a gente vai explicar daqui a pouquinho. E hoje estou aqui, de um podcast de advogados, muito, muito orgulho de estar participando desse podcast. Então, Danilo Temel Caram, eu nasci no Rio de Janeiro, filho de advogado, Dr. José Luiz Caram, que até faleceu nessa data em 2018, em 22 de junho de 2018. Meu pai, que eu honro ele totalmente, por tudo que me ensinou dentro do direito. E, enfim, eu passei muita coisa na vida, Eu costumo dizer que a gente é hoje o produto das nossas vitórias e das nossas derrotas. Então, resumindo aqui, porque se eu fosse falar tudo que aconteceu comigo, acho que já consumi o podcast todo. Então, resumindo, eu fui criado em Ipanema, no Rio de Janeiro. Eu sou o caçula de 4 homens. Minha mãe queria muito uma menina, Tentou 4 vezes, eu fui o último menino. E na minha família, eu tive um irmão médico que faleceu num acidente de carro em 1986, com 27 anos. Eu tive um outro irmão, que foi o meu terceiro irmão, que se viciou em drogas. E esse meu irmão, que se viciou em drogas, ele roubou tudo que eu tinha dentro de casa. Tudo que era meu, ele roubou para trocar por drogas. E quando meu irmão morreu, o médico, a minha mãe entrou numa depressão profunda. E vivi em cima da cama durante 5 anos tomando calmante, natural. A mãe perdeu um filho. E o meu pai se enfiou a cara no trabalho, era um excelente advogado. E também, por conta do problema com meu outro irmão, que se viciou em drogas, abusava bastante do álcool. E eu, com 13 anos de idade, eu vim vendo aquilo tudo e com muita cobrança de toda a família, e dizia o seguinte: olha, Danilo, você não pode errar. Danilo, olha os seus irmãos aí, olha a sua mãe, olha o seu pai. Então, com 13 anos de idade, eu me vi muitas vezes numa posição de ter que ser o homem da casa, de ter que chegar para minha mãe e falar para ela: levanta a mãe daí, vamos lá, tem vida lá fora. E por conta disso, eu passei muitos natais, solitário dentro do meu quarto, sozinho comigo mesmo, e eu fui desenvolvendo uma vontade, porque Napoleão Hill diz o seguinte, que para você realizar alguma coisa na vida, você tem que buscar energia de alguma forma dentro de você, E uma das energias mais poderosas que tem é a energia da raiva. Ela só perde para a energia do amor, da paixão. E eu tinha muita raiva daquilo tudo que estava acontecendo comigo naquele momento. E em vez de eu usar aquela raiva, que é o que muita gente faz, para o mal, para me destruir mais ainda, ou me jogar nas drogas, ou me machucar de alguma forma, infelizmente eu era um adolescente, sozinho, eu usei a força da raiva por conta de alguma iluminação divina para fazer coisas boas para mim. Então foi nesse momento que, apesar de todas as dificuldades, eu desenvolvi uma doença que era uma acne aguda, meu rosto virou um vulcão daqui a aqui. Eu fiquei 5 anos sem ter contato nenhum com uma mulher, por conta disso, porque eu tinha vergonha. Mas eu decidi naquele momento que eu seria, de alguma forma, por conta daqueles problemas todos, que eu faria alguma coisa pela saúde. Eu queria ser um ícone nacional, quem sabe mundial da saúde. E que eu ia lutar pela justiça, eu ia lutar pela verdade das coisas, pelo resto da minha vida. Naquele momento ali eu comecei a escrever um livro, eu comecei a escrever poesias, o artista dentro de mim
veio de uma forma muito forte. E a partir daí, tem muitas coisas que aconteceram, mas por influência do meu pai, que era um brilhante advogado, eu falei, não, vou fazer direito porque eu quero mudar o mundo. Eu era muito idealista, né? Eu quero realmente mudar o mundo. E eu consegui entrar na UERJ, né? Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ali na UERJ, eu entrei ainda com a força da raiva, porque os problemas começaram com 13, mas continuaram, né, na minha família por muito tempo, até hoje. E eu entrei para ser um campeão dentro da UERJ. Eu entrei para brigar, para ser um grande advogado, para ser um grande aluno. E logo no começo, né, eu terminei a UERJ, para você ter uma ideia, com coeficiente de rendimento 9. Né? Então, isso significa que eu tirei 10, 9, 10, 9, 10, 8 em todas as matérias durante 5 anos. Eu fui eleito por unanimidade o orador da minha turma. Fiz um discurso muito bacana, lindo, eu tenho gravado em vídeo, no ITA, lá na URCA, no Rio de Janeiro, que foi a nossa formatura, foi lá a nossa colação. Então, fiz uma UERJ que no segundo período já eu comecei a estagiar com meu pai. Então, eu estagiava de dia e estudava à noite, né? E assim eu fui me apaixonando pelo direito. Eu ia para o fórum no Rio de Janeiro, porque naquela época não tinha computador, não tinha telefone, você não acompanhava, né? Você tinha que fazer o fórum, né? É da época de vocês também. A gente ia para o fórum, no balcão, e pedia, você fazia o processo, né, andar com a sua força lá como estagiário. Eu ia suava em bico, aquele calor do Rio de terno. E ali eu fui aprendendo a me tornar um advogado, né, daqueles mesmo, casca grossa, né, de enfrentar as coisas, de conversar com o juiz, com o desembargador, já com 18, 19, 20 anos, 21, e militar no fórum, como a gente fala. E a partir aí tudo bem, eu fiquei trabalhando com meu pai, no escritório dele, só que eu vi o seguinte, o meu pai pegava todo o dinheiro que ele ganhava e colocava no meu irmão e no meu outro irmão. Então eu falei, pô, eu não tenho futuro aqui. Eu pensei comigo, né? Eu não tenho futuro aqui. Se eu quiser crescer aqui, eu vou tirar dinheiro da minha família, né? Originária, porque ele pega o dinheiro e coloca lá. Então eu tenho que fazer o meu caminho. E foi aí que eu falei, pai, eu vou estudar para concurso público. E ele foi muito bom nesse momento, porque ele falou, não, tudo bem, vai lá, estuda. Eu vou te segurar aqui, né? Para você conseguir estudar. Então, eu enfiei a cara nos estudos, eu estudava 10 horas por dia durante 2 anos, e esse estudo me levou a passar em 3 concursos. Advogado da Petrobras Distribuidora, que hoje parece que nem existe mais, né? A distribuidora, acho que acabaram com ela. Procurador federal e procurador da Fazenda Nacional. E aí eu escolhi trabalhar como procurador da Fazenda Nacional e fazer minha carreira. Que eu já posso adiantar o cargo, como é que é, doutor João? O que você acha? A gente fala na sequência. Fala na sequência. E a partir daí, eu tomei posse em Santa Catarina para esse cargo. Lá eu tive um convite para fazer uma pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Direito Tributário com César Saldanha, que escreveu a Constituição, né, ajudou a escrever a parte tributária da Constituição de 88. E aí fiz essa pós-graduação, fui aluno de Humberto Ávila, que é um dos melhores tributaristas do Brasil, fui aluno de Lênio Streck, fui aluno de Eugênio, de Ingo, que é do Direito Fundamental, lá do Sul também. Dessa pós-graduação, fui convidado para fazer o mestrado, me candidatei, fiz a prova, passei, mestrado na PUC do Rio Grande do Sul. E lá tive mais professores brilhantes, gaúchos, né? São excelentes juristas. Tive professores brilhantes. E a partir dali, comecei a dar aula lá no Instituto de Desenvolvimento Cultural, no IDC, lá de Porto Alegre. Advoguei na Regional de Porto Alegre, né, como procurador da Fazenda Nacional. Fiz sustentações orais lá, perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelente tribunal. E de lá, a minha esposa não se adaptou ao clima do Rio Grande do Sul. A gente fundou lá um instituto também que faz os maiores congressos de direito tributário em Gramado. Eu fui fundador desse instituto, e o Instituto Superior de Direito Tributário. E de lá, então, por conta da saúde de minha esposa, eu falei, olha, eu preciso sair daqui, porque ela estava muito, muito mal.
porque o clima lá é terrível, né, para a gente que é aqui do Sudeste. Então, pedi a transferência para cá, para o Espírito Santo, em 2004. E no Espírito Santo desenvolvi uma carreira bacana também na área jurídica. Fui professor da FAESA, fui professor da pós-graduação da FDV, fui professor na Univix também durante um tempo, e publiquei um livro com os maiores juristas do mundo. Não vou lembrar o nome agora deles, mas os maiores, tem espanhol, tem argentino, tem italiano, tem francês. Fui convidado a escrever um artigo nesse livro, foi uma grande vitória para mim na carreira, né? E além desse livro, que eu publiquei uma obra coletiva, eu publiquei um livro também em 2007, Os Direitos Fundamentais, né? É um livro na área do direito tributário, A Destinação dos Tributos aos Direitos Fundamentais. Publiquei também esse livro. E publiquei mais de 30 artigos na área aí, jurídica. Com 40 anos de idade, eu estou com 53 hoje, eu tive um pouco de uma crise de idade. Todo mundo tem, eu acho. E aí eu falei, cara, eu estou precisando fazer alguma coisa além do direito. Eu preciso retomar aquele meu sonho lá da adolescência, na direção da saúde, na direção de influenciar pessoas a ter um estilo de vida mais saudável, porque eu jurei para mim mesmo que eu precisava fazer isso. E aí eu decidi, eu falei, cara, qual o melhor jeito? Aqui no direito, eu não estou conseguindo levar essa mensagem de vida saudável. E aí eu pensei, pô, eu vou fazer isso através do esporte, através da arte, porque eu vou lidar com multidões, eu vou lidar com público, e fica mais fácil para eu conseguir aquela minha promessa, aquela minha missão de vida, que é influenciar pessoas a ter uma atitude mais saudável. E aí eu comecei a procurar, né, o caminho da arte e do esporte para levar essa mensagem. E de lá para cá, pode continuar? Estou falando para caramba, né? Tá bem. Tá bem. E de lá para cá, eu publiquei aí várias músicas, vários clipes, né? De 2013 para cá, tem 10 anos, né? Mais de 10 anos já. Vários clipes. Um desses clipes pegou tanta fama, que é o Funk do Isenta, que fala da, da idade dos 40, 50 e você continuar saudável, e me levou até o Faustão. Então, eu participei do Faustão como representante do Estado do Espírito Santo, e fui eu e a Rainha da Polenta, né, representando o Estado do Espírito Santo, e estivemos lá participando de um jogo, então foi muito bacana. E a partir daí eu fui construindo mais. Aí a gente vai falar mais daqui a pouco, né? Da carreira artística que eu também desenvolvo de forma paralela. Beleza. Aí eu queria que hoje você está aqui conosco, apenas um detalhe nesse primeiro ponto. Você já conhecia o Espírito Santo ou foi a oportunidade que surgiu? Então, eu tinha um colega que tinha vindo para cá antes e que falava muito bem do Estado. E esse colega, eu liguei lá de Porto Alegre para ele em maio e estava um frio de rachar. E ele atendeu o telefone ali, de frente para o mar Itaparica, falando, eu ouvindo as ondas do mar por trás, eu falei, pô, você tá onde? Ele falou, não, tô na varanda da minha casa. E eu lá debaixo do cobertor, e eu tô sem camisa aqui. Eu falei, quê? Aí eu falei, não, eu quero ir para aí, quero ir para aí. Aí eu batalhei para vir para Ele cá. te ajudou. Ele me ajudou esse amor aí. Eu tinha vindo aqui para dizer que eu nunca tinha vindo nos carnavais, né? Lá do Rio. O carnaval daqui é famoso. Na época eu era solteiro, não estava casado. Eu tinha vindo em Iriri, tinha vindo em Guarapari pular os carnavais, né? Bacana. É. Agora, fala um pouco para gente, porque no meio jurídico existem muitos cargos que até o advogado experiente como eu, como Zé Geraldo, talvez até você mesmo tenha dificuldade, mas o que é isso? Então, você é advogado da União na subcarreira de procurador da Fazenda Nacional. Explica para nós o que é a advocacia da União, 3 carreiras principais, e o que você puder falar a respeito. Claro, doutor João. Então, a Advocacia Geral da União hoje ela se subdivide em 3 carreiras.
praticamente, né? E tem uma outra carreira que não está justamente na Advocacia Geral da União, mas também que é de advogado, mas eu vou explicar. As 3 carreiras da Advocacia Geral da União são procurador federal, que ele vai advogar para as autarquias federais. Então, a Universidade Federal do Espírito Santo, o IBAMA e por aí vai. Então, qualquer problema que tiver envolvendo uma autarquia federal, quem vai defender é o procurador federal. Depois nós temos o procurador da União. Ele está vinculado à União Federal, mas em matérias que envolvem o servidor público federal, que envolvem licitações. Então, todas as matérias ordinárias, ele está vinculado à União Federal. E depois vem a minha carreira, que é de procurador da Fazenda Nacional, que ele também está vinculado à União Federal, mas ele é especializado. Ele vai atuar só no âmbito da matéria tributária. Então, tanto nas execuções fiscais de âmbito federal, como na defesa de empresas, pessoas físicas que contestam alguma situação em relação aos tributos federais. Imposto de renda pessoa jurídica, COFINS, imposto de importação, imposto de exportação, parou na alfândega, a empresa vai lá e entra contra a União. É o procurador da Fazenda Nacional que faz a defesa. Tá certo. Então está bem compreendido. Você é matéria fiscal, Isso, tem o procurador que defende as autarquias isso, e tem o procurador que defende a União propriamente Isso. dita. isso. Defende a União, Sim, não a autoridade como pessoa física. Aí ela tem que procurar um advogado fora, isso. particular. Se ele atuar como autoridade, a Advocacia da União a defende também. Há uma sutileza aí. Sim. Muito bem. Posto isto, ficou bem esclarecido, né? Então eu agora vou passar a palavra ao José Geraldo, porque ele tem 2 perguntas para você. Doutor Danilo, nós estamos num ano de Copa do Mundo, né? Eu sei que você é um atacante, você conquistou um campeonato da OAB. Fala um pouco desse campeonato e quando que foi? Isso. Você falou aí, atacante, eu não vou poder deixar de contar a história, né? Eu joguei na mesma época do Ronaldo Fenômeno, no São Cristóvão Futebol Clube no Rio de Janeiro. Então fui jogador federado, tanto de futsal pela Hebraica do Rio de Janeiro, como de futebol de campo pelo São Cristóvão Futebol Clube. E o pessoal, depois que eu comecei a dar aula aqui no Espírito Santo, o pessoal brincava. Eu passei lá em Figueira de Melo, de cima do viaduto eu vi o campo de São Cristóvão. E lá atrás estava escrito: aqui nasceu o Fenômeno. E mais embaixo, pequenininho, reserva de Danilo. Porque eu era centroavante do juvenil e Fenômeno era centroavante do infantil. Então, juridicamente, se a gente fizer uma construção, eu posso dizer que ele era meu reserva, né? Porque eu sou mais velho que ele. Então isso aí ajudou você a ganhar um campeonato da OAB, né? Com certeza. Inclusive fez o gol da vitória. Chegamos lá, chegamos na OAB por indicação do meu amigo José Geraldo, falou: não, vai lá disputar por esse time aqui, esse time é bom. E foi um campeonato duro, como todo campeonato da OAB, né? O pessoal aqui do Espírito Santo, principalmente, eu sei que o time é muito bom, né? Na seleção capixaba de advogados, leva muito a sério. E foi um campeonato duro, master, que eu participei. Eu participei de vários, né? Mas esse, especialmente, a gente pôde contribuir lá e chegamos a ser campeão por Cariacica. Você fez o gol do título? Você está falando, eu acho que sim, Geraldo. Foi em 2018 e foi muito bom participar desse campeonato com os colegas advogados. Eu adorava, né? Você sabe disso. Entendi. Agora, só mais uma pergunta. Tá aqui a medalha, inclusive, né, Zé Geraldo? Vamos aproveitar. Aqui a medalha, ó. Futebol Society Master 2018 tá aí. Né, o pessoal do meu time aí, um abraço para vocês, inclusive. E essa outra medalha? E é sobre essa medalha que eu queria falar, doutor João. Eu tenho conhecimento que você teve uma premiação da ONU. Fala um pouquinho sobre isso. Isso. Seria essa medalha aqui que eu ganhei, né, lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. E foi uma indicação de um colega meu que é o terapeuta Sandro Barros. Um abraço aí, Sandro, que ele é considerado terapeuta das estrelas, já atendeu o Serginho Rondjakov, lá do Cabeção de Malhação, né? Ajudou ele a sair daquele momento difícil dele. E ele me indicou para receber esse prêmio
como influencer de vida saudável, justamente por esse trabalho que eu venho fazendo, buscando influenciar a vida das pessoas a ter uma atitude mais saudável. Durante uns 4, 5 anos, até a pandemia, eu rodei todas as escolas estaduais aqui que me convidaram do estado, levando a palestra O Segredo dos Campeões para os adolescentes. Então, a gente pôde influenciar, levando a música, né, também, a dança, e levando uma palavra de incentivo à vida saudável para esses adolescentes. Então, e além disso, o meu próprio estilo de vida hoje, que eu escolhi para mim, é um estilo extremamente saudável. Eu parei de beber em 2017, né, completamente, larguei o álcool, e também virei vegetariano, né, em 2017. Então, são praticamente 10 anos aí, longe da 10 bebida. anos, Mas parabéns, tá? Esse trabalho seu é muito importante, né, doutor João? Sim. Você poderia até completar dizendo para nós a importância do esporte na vida do advogado. Exatamente, perfeito. A gente sabe que o advogado ele tem uma profissão extremamente exaustiva. É uma profissão que cobra muito, uma profissão que exige muito da mente, né? Porque a gente tem que ficar lendo muito todos os dias, interpretando decisões, elaborando recursos. Então, a tendência, né? Eu posso falar isso de cadeirinha, porque, como eu disse, meu pai abusou muito do álcool, ele era um excelente advogado. Então, eu testemunhei isso como filho e colega de trabalho, porque eu trabalhei com ele. Então, a tendência de muitos advogados é tentar buscar um conforto em alguma coisa que pode lhe causar muito mal, como a bebida alcoólica, né? O Sandro, que é um combatente de drogas, né, um levanta-bandeira, inclusive lá no Rio, ele foi convidado pela Comissão da Advocacia Pública para fazer parte da Comissão de Drogas da Advocacia Pública no Rio. Ele costuma dizer que o álcool é o chefe da quadrilha. Então, eu lutei muito para parar de beber. Eu nunca fui alcoólatra, mas eu bebia sexta e sábado, quinta, sexta e sábado, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, aí eu ficava naquilo. Pô, eu sabia que aquilo estava roubando muita energia de mim. E eu queria parar com a bebida, queria muito parar com a bebida. E eu fiquei 3 anos tentando. Tentativa e erro, tentativa e erro. Muita gente começa, tenta, aí não consegue, aí, não consigo. Você tem que ir tentando, tentando. Eu fui forçando. E como eu consegui parar? Eu substituí a bebida por outra coisa importante, o esporte. Muito importante isso, né, doutor João? Então, sempre Parabéns. que eu tinha vontade Parabéns. de beber, eu, em vez de beber, eu fazia alguma coisa ligada ao esporte naquele momento. Eu estava com vontade de beber. Então, se eu tava com vontade de beber, briguei com a Bianca, com a minha esposa. Estava com vontade de beber porque briguei com ela. Em vez de beber, eu ia dar uma pedalada de bicicleta na praia. Então, isso fez com que eu conseguisse também parar de beber totalmente, que era uma vontade minha, justamente porque eu também sempre... Exemplo muito importante, né, doutor João? Acho que É porque a mulher sempre tem razão. isso aí. Exatamente. Mas aí foi isso. Então, o esporte é extremamente importante na vida do advogado. Hoje, eu estava vendo uma matéria que estava falando assim, você não precisa pagar esse preço tão alto na sua vida, para largar de comer isso, comer aquilo, beber aquilo. Eu costumo dizer o seguinte, eu não pago preço nenhum. Eu faço o que eu quero, a escolha é minha. Eu não quero que ninguém se transforme em uma pessoa igual a mim, mas eu quero ser referência, sim. Isso aí. Eu chamo a responsabilidade. Eu sou um influencer. Eu influencio uma vida saudável. É por isso que eu ganhei essa medalha, é por isso que eu tenho reconhecimento da Câmara Municipal aqui de Vitória também. Fui ganhar lá uma comenda lá, né, como influencer de vida saudável também, justamente porque eu influencio vidas. Muitos colegas já me viram nas minhas redes sociais e eu acompanhei eles lá todo dia me vendo, assistindo, e eram colegas. Um deles produzia cerveja dentro de casa, né? É um médico, diretor de um grande hospital, e ele estava todo dia no meu Instagram. Depois de 6 meses eu encontrei ele na rua magrinho. É muito importante isso. Aí eu perguntei, o que houve?
Ele nunca me falou nada. Ele falou, não, eu larguei toda a cerveja pra lá, virei maratonista. Isso aí. O cara tava todo dia no meu Instagram. E tem outros que falam. Teve um colega procurador que falou assim, cara, me escreveu, não conheço, nunca vi, mas é colega, né? Lá de Brasília. Cara, você me ajudou a voltar a tocar guitarra. Depois que eu virei procurador, eu achei que eu não podia mais. Eu voltei a tocar guitarra porque eu vi você como artista, eu vi você, né, com alegria, com brilho nos olhos, e eu voltei a tocar guitarra. Hoje faço parte de uma banda. Muito Não, muito obrigado. importante isso, né, doutor João? Exato. Então, antes de Geraldo passar para a próxima pergunta, eu só queria fazer um breve comentário. Eu sou tricolor das Laranjeiras. Aham. Eu passo para quem me... Eu sou flamenguista, mas eu tive Sou passagem lá. rio-branquense aqui, Tive gosto passagem do lá no Palmeiras, tricolor. gosto do Internacional, do Cruzeiro, mas eu lembro uma fala nos anos 74, salvo engano, quando o Fluminense era o melhor time, um dos melhores do mundo. Copa de 70, eu vivi isso, eu sou de 62. Aham. E aí o Rivelino era o showman do futebol, ao lado de Pelé, do futebol mundial, tá? Fizeram o aniversário dele na Mangueira. O repórter da Globo perguntou, Rivelino, você não está se divertindo? Eu estou, né? Você não está bebendo? Ele apontou para a câmera e falou, tem muita criança assistindo e eu preciso dar um exemplo e um testemunho. Eu acho isso muito importante. Agora estou seu fã mais ainda. Devolvo a Obrigado. palavra para o Zé Geraldo. Emendar para uma pergunta simples e uma resposta objetiva. Aham. Quem faz a final da Copa do Mundo? Na sua Pô, opinião. pois é. Aí é difícil, hein? Na sua opinião, quem? Tá, eu vou falar aqui, você é verdadeiro. Sem julgamento, hein? Sem julgamento vocês aí. Cara, pelo que eu tô vendo jogar aí, eu não sei o cruzamento aí das chaves como é que é, mas eu apostaria. Pode ter mais de dois? Pode. Pode ter mais de três, três, então. Eu apostaria Argentina, França. Vou botar o Brasil aí também. Pronto. Ok. Argentina, França e Brasil. Em terceiro ali. Eu espremido. colocaria o quarto aí que está me surpreendendo nessa Copa do Mundo, é a seleção dos Estados Unidos. Está se preparando há muito tempo. É verdade, é verdade. Tá jogando bem, eu vi os jogos Isso dele. aí. Fala para mim da sua arte. Você falou do futebol, falou do esporte, falou da advocacia, nos explicou a carreira do advogado da União, Uhum. e eu queria que você falasse da sua outra expressão, que é a dança, e Isso, toda a sua forma de arte. isso. Perfeito, doutor. Então, hoje eu sou ator profissional e sou dançarino também já desde 2013. São 13 anos aí já na dança. E eu faço as atividades de formas complementares, né? Então, uma complementa a outra, porque a dança me dá muita habilidade para atuar também. Como ator, eu tenho hoje já uma série que está na Prime Video, que se chama Perrengue. O pessoal já pode acompanhar lá. Eu faço, inclusive, um promotor de justiça que largou tudo para ser cantor. Você tem que ver para ver se eu consegui ou não, né? E esse ano, outra série vai para Prime Video, se chama Feliz Natal. E eu estou gravando outra, onde eu faço um cantor sertanejo fracassado, que se chama Farofa e Caviar. Essa de humor. E vai para Prime Video também ano que vem. Então eu tenho já uma carreira de ator profissional. Eu fiz um filme no Rio de Janeiro, que está sendo editado, onde eu fui um traficante. Foi bem difícil fazer. Eu gravei lá na Rocinha e a gente teve que pedir permissão para... o pessoal lá da produção pediu permissão para a gente poder gravar, né? E a gente estava, inclusive, com 2 locais no elenco. E eu gravei lá na Rocinha. Eu nunca tinha subido na Rocinha, então foi bem interessante fazer esse papel. E a dança, ela entra no meio disso tudo aí como uma grande paixão minha. A dança é extremamente importante. Se você é advogado, eu danço fit dance. Fit dance, nas academias. Comecei dançando para melhorar um clipe que eu fiz de música. E a partir daí não parei mais.
No meio da dança, me descobri também rei de bateria. Fui rei de bateria do Carnaval Capixaba por 5 anos. Aí eu aprendi a sambar no pé. Depois disso, também me formei no primeiro estágio de forró, onde eu fazia com a minha esposa, que está até aqui presente. E então, assim, a dança é de extrema importância, principalmente porque ela não tem idade. Então, você, advogado, a dança é democrática, ela pode ser muito útil para você e te tirar de uma depressão de repente. Então, se você está advogando hoje, está estressado, está cansado, minha recomendação, vá dançar. Muito bacana. Agora eu já te sigo na rede social, agora eu fiquei seu fã. Obrigado. Eu sou muito favorável ao esporte, à expressão artística. Eu também exerço 2 outras funções além da advocacia. Eu sou advogado mesmo, aquele advogado clássico. Pode falar, João é advogado, mas eu também sou produtor rural, tenho uma pequena propriedade rural. Cafezinho que você tomou é feito lá. Opa, maravilha, estava muito Só gostoso. que ela é de frente para o mar. Ah, Já é? tem 40 anos que eu tenho. É Maravilha. maravilhoso. E também sou sommelier profissional. Aham. Eu me alimento com vinho, Aham. eu não bebo, eu me alimento com vinho, 2 Uhum. taças por dia. E sou muito regrado. Aham. Eu não costumo dizer que eu realmente não sou alcoólatra. Eu tenho o hábito de beber, Uhum. gosto e é da minha cultura, porque eu sou cidadão brasileiro e cidadão italiano. Aham. E o europeu tem esse hábito. O Sim. hábito que eu não tenho é de fumar, Uhum. que meus antepassados todos fumavam. Meu pai, aos 40 anos, fumava 2 maços e meio de cigarro. Minha mãe lançou um Olha. desafio, ele parou naquele instante, aos 49, morreu aos 80 anos, Aham. sem mais colocar um cigarro na boca. Uhum. Eu te devolvo a última pergunta. Aham. Ah, vem. Qual faz Na Europa, o Ah. vinho é classificado como alimento, tá? Álcool destilado e com bebida alcoólica. Aham. Inclusive, a lei seca lá tolera 2 taças, tá? Aham. Qual faz mais mal? 2 Aham. taças de vinho ou 1 quilo de carne de boi? Você deve fazer aquilo que te agrada, aquilo que é bom para você. Se não te incomoda comer carne ou ingerir álcool, continue, tá tudo bem. Ninguém está aqui para te julgar, muito menos eu. Entre esses dois que você falou, eu acho que eu ficaria não sei se é a carne ou o álcool, eu tenho dúvida. Você tem alguma pesquisa disso aí? Não, é porque na Europa 2 taças de vinho É é o normal. considerado normal. Até pouco tempo atrás era distribuído para criança na escola, porque é cultura. Sim. E o meu DNA está lá, 78% de sangue italiano. do norte. É o que eu digo. Se você não se sente mal consumindo, então continue. Mas se você se sente mal, está na hora de procurar uma forma de mudar e de buscar reduzir, buscar vamos dizer, se está te fazendo mal, buscar tirar da sua vida de alguma forma. Essa é a mensagem que eu deixo. Nunca o excesso. Nunca o excesso. Nunca. Com certeza. O excesso de tudo faz mal. Sim. Então, passado isso daí, eu queria te botar a última questão, que você falasse também do trabalho da sua esposa, a mulher que você escolheu para ficar ao seu lado, que também é do curso de Direito, e desembarcou do Direito para uma outra profissão. Isso, vou falar e já aproveitando para mandar uma mensagem para os jovens advogados, posso? No final. No final? Ah, tá. Então vou falar primeiro dela. A minha esposa, hoje, é minha companheira de 30 anos, a gente tem 30 anos de casamento, é a pessoa que me escolheu, né, e que eu escolhi também, e também estudou comigo esses anos todos, né, se formou em Direito, esteve ao meu lado para todos os lugares que eu fui como procurador, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo. Foi meu braço direito ali nos momentos mais difíceis e ela me ajudou muito com o meu desenvolvimento pessoal. Hoje eu sou coach avançado também. Hoje eu me conheço muito melhor por causa dela, porque ela me incentivou dentro do desenvolvimento pessoal do autoconhecimento. Então, coisas que eu achava banais, como, por exemplo,
Isso aí eu já sei. Ensinamentos da Bíblia, isso aí eu já sei, isso aí é fácil. Uma leitura de algum, como Augusto Cury, tudo que ele está falando aí eu já sei, eu já fui assim. Eu já me manifestei dessa forma. E por conta de eu ter me permitido, por influência dela, a abrir a minha cabeça, eu me conheci melhor e me autoconhecendo melhor, eu pude me desenvolver. E me desenvolvendo, eu pude ter clareza da minha missão aqui e pude ter clareza do que eu quero aqui nesse planeta, nesse plano. E por conta disso, eu venho fazendo esse trabalho de incentivo à vida saudável. E é essa mensagem que eu queria deixar para os advogados, né? Se permitam o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal. Isso não é brincadeira. Fazer terapia, né, ter um terapeuta do seu lado, ter um coach do seu lado, ter um psicólogo do seu lado, não é brincadeira. Não é jogar dinheiro fora. Não é perder dinheiro. Porque eu já pensei assim. Ter um terapeuta, um psicólogo, um coach é fazer um investimento na sua própria vida, na sua própria liberdade. Seria isso, doutor João. Agora, para finalizar, eu gostaria de uma palavra da doutora Bianca. Possa se sentar aqui e agora, ao lado do doutor Danilo, a mulher que Deus reservou para ele, a doutora Bianca, para nos falar o porquê que ela desembarcou da advocacia e o que ela faz atualmente. Então, muito obrigada por ter me chamado, né? Eu sou a Bianca Vasconcelos, eu fui advogada durante 15 anos, trabalhei também com direito tributário e em determinado momento da minha vida eu percebi que eu queria fazer outra coisa, então eu fiz uma transição de carreira para o desenvolvimento humano. Hoje eu sou psicanalista e consteladora, terapeuta sistêmica, faço treinamentos de inteligência emocional, já fiz vários treinamentos aqui em Vitória, inclusive com mais de 300 pessoas, treinamentos de alto impacto. Então, na advocacia, né, por que eu resolvi fazer essa transição? Também tem toda uma história de vida, né? Eu percebi em determinado momento que eu queria ajudar mais as pessoas. A advocacia me proporcionou aprender a ajudar as pessoas externamente, mas eu percebi que eu precisava ajudar internamente. Então, eu fiz essa transição, porque eu percebi que era muito além daquilo, né? Porque às vezes as pessoas me traziam causas e eu estava tratando aquilo ali externo. Então, para mim, eu precisava ver mais, né? Eu tinha um propósito de vida. Desde pequena, eu estudava livros de desenvolvimento humano, né? Por influência do meu pai, que era médico, falou: você tem que ter um título de doutora. E aí eu fui fazer direito, fiz especialização, direito tributário, cumpri todo o papel. E aí, quando chegou com 40 e poucos anos de idade, eu falei: não, eu preciso fazer mais. E eu não estava sentindo isso dentro da advocacia. Eu falei: eu preciso ajudar as pessoas a se entenderem, a se desenvolverem internamente, para elas poderem achar propósitos, missões de vida, achar quem elas são realmente no mundo, né? Construir melhores relacionamentos, empresas, construir comunicação com seus clientes. Então, dentro da inteligência emocional, a gente trabalha isso tudo. Então, primeiro, eu passei por um processo meu, né, interno, e aí fiz essa transição interna minha de carreira, né, para deixar tudo para trás, e agora eu sou terapeuta, agora eu sou psicanalista, agora eu sou consteladora, então foram 10 anos de treinamento, formações, eu sou formada em tudo que você possa imaginar, hipnóloga, consteladora, né? Fiz 3 cursos de treinadora de inteligência emocional, coach avançada, psicanálise. Então, a partir daí eu fiquei 10 anos, eu fiquei fazendo várias formações e foram 10 anos fazendo essa transição e trabalhando com isso, né? E hoje em dia eu trabalho como mentora e com Fundadora do treinamentos, Instituto entendeu? Vencer, que fez 8 imersões aqui com mais de 300 pessoas em cada No uma. estado. As pessoas aqui me conhecem bastante. Foi Eu muito faço- bacana você se apresentar, posso chamar de você, né? Pode, Você claro. tem idade para ser minha filha, eu estou fazendo 64. Eu digo o seguinte, em cima da sua palavra. Tudo que eu tentei fazer fora da advocacia só se for por esporte. E Deus me traz de volta para a advocacia. Então, assim, eu vejo muito bacana que as pessoas que fazem duas coisas ao mesmo tempo. Você desembarcou com o seu marido
dançarino. Eu sei mais do seu lado dançarino, esportivo, eu nem tinha me focado. Eu queria tenho que- muitos alunos que são advogados, tá? Que vão nas minhas imersões. Eu queria só que você se despedisse agora, que nós estamos finalizando o podcast, mandando uma palavra breve para o jovem advogado. Como o Danilo falou, você, jovem advogado, para você ter sucesso na sua vida, eu acredito muito que o sucesso ele não é uma coisa que é construída fora, né? O sucesso, em primeiro lugar, ele é construído dentro. Você primeiro tem que sentir esse sucesso, né? Você primeiro tem que ser o sucesso. Então, para isso, você precisa quebrar crenças limitantes. Você precisa ir nos seus antepassados. Eu achei muito lindo aquilo que você falou, que você foi o primeiro da sua família a se tornar advogado. E tem uma frase que hoje eu falei até isso para minha filha, que o Danilo falou, é aniversário da minha filha hoje, e eu falei para ela, minha filha está no doutorado, com 26 anos, né? Eu falei, minha filha, você é o sonho de todos os seus antepassados, de todas as suas antepassadas. Porque nenhuma das mulheres da minha família conseguiram fazer o que eu faço hoje. E se eu conseguir fazer o que eu faço, eu hoje liberei a minha filha para ela ser muito maior que eu. Então, o sucesso que você quer na sua vida, ele vem de dentro. E para isso, você precisa ter o autoconhecimento, você precisa quebrar as crenças que vêm, que hoje já é conhecido, né? Não é uma coisa que eu estou falando que é de holística. Hoje em dia, a biogenética já fala que nosso DNA já vem com todas essas crenças dos antepassados, essas crenças de escassez. Então, a gente precisa se trabalhar. Então, tudo que está fora, primeiro nasceu dentro. Então, eu tenho vários alunos que são advogados, que já foram nas minhas imersões, e me relatam isso, né? Porque o advogado, ele sofre pressão todo dia, ele está ali, ele lida com problemas dos outros. É igual a nós, terapeutas, né? Eu sou terapeuta, mas eu tenho uma pessoa que me acompanha, que eu vou lá para a pessoa me ajudar como terapeuta. Então, é a mesma coisa do advogado, ele está ali escutando diariamente o problema. Então, ele precisa também ter alguém que cuide dele. Doutora Bianca, já vi que eu vou ter que fazer um podcast só para você. Tá? Um só é pouco. Fala bem, fala Três, bem, fala quatro. bastante. E eu concordo com tudo que você falou. Essa vida é só uma passagem. Eu sou o somatório dos meus antepassados. Eu trago eles em meu DNA. Obrigado. Eu queria passar a palavra agora para o doutor José Geraldo e, por último, para você, e eu faço fechamento. Zé Geraldo, uma palavra para a jovem advocacia. A jovem advocacia hoje, ela é tudo isso que a doutora Bianca falou, né? Quero parabenizar a doutora Bianca pela presença. Doutor Danilo é um amigo meu, a gente tem nos falado sempre. Parabéns, tá? Obrigado. Por ser um brilhante advogado, um Obrigado. ator, um dançarino, tá? Obrigado pela presença, pelo convite aceito em participar do Obrigado. IDASCast. Agora eu passo a palavra para o doutor Danilo para as considerações final, em especial a palavra para a jovem advocacia. A jovem advocacia me dou muito bem com eles. Tive muitos estagiários que hoje são advogados, estão lá me seguindo nas redes sociais, sempre me mandam mensagens. Esses dias mesmo, um estagiário meu que hoje é advogado, já acho que uns 4, 5 anos, mandou uma foto da estante dele. Aqui, esse livro, acabei de mudar de escritório, esse livro aqui sempre carrego comigo, era o meu livro, eu fiquei extremamente feliz. E a palavra que eu envio hoje é: a disciplina é a mãe da sua liberdade e o foco é o pai. Nunca desista dos seus sonhos. Então, estamos chegando ao fim do nosso 10º podcast e realmente o doutor Danilo é o camisa 10 dessa seleção. Eu queria destacar a história dele de superação, viva como exemplo para o jovem advogado, como também a minha história de início de anos 80, ter que ser operário à noite, advogado de dia, pai de família aos 22 Superação. anos, sempre me superando e poder trazer toda a minha família para a advocacia, assim como você, né, Zé Geraldo? Também que trabalhava a parte até se firmar na advocacia, hoje é um excelente advogado, praticando esportes. Não se esqueçam do mandamento principal: foco, disciplina, entender o cliente
faça a petição imediato, se antecipe aos prazos, tenha disciplina para que o seu maior patrimônio seja a confiança do cliente. Vamos encerrando e que Deus nos abençoe sempre.